Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula aqui da Intense Ensina e a gente vai resolver exercícios sobre gravitação. Se você não assistiu às aulas de gravitação, vai lá para você pegar o conteúdo e não ficar perdido nesta aula. Ok? Então vamos lá. No primeiro exercício, a figura representa a trajetória elíptica da Terra em torno do Sol, sabendo que a área da região sombreada na figura é igual a 1/5 da área total da elipse. Pode-se afirmar que o tempo gasto pela Terra para percorrer o trecho ABC é aproximadamente igual a. Então esse aqui é o trecho ABC e ele quer saber como que vai resolver isso daqui. Então ele fala que é 1/5, né? Então 1/5, ok? Então como que acontece para resolver esse exercício? É... A gente tem que lembrar neste caso da segunda lei de Kepler, que a gente tratou lá na primeira aula, de Kepler. Então o que acontece? A partir daí, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Um planeta ele percorre áreas iguais em tempos iguais, que diz a segunda lei de Kepler. Então, nesse caso, um ano a gente tem o que? Para percorrer nessa trajetória, né? No caso, seria um ano, ele tem, né? Um ano tem 12 meses, ok? Certinho? 12 meses. Nesse caso, a gente sabendo que é 1/5, então deve demorar por volta, né, de 12 dividido por 5. Se ele diz que para percorrer uma área, né, para percorrer 1/5 da área no caso. Neste caso, a gente só pode fazer precisa só fazer essa divisão e a gente encontra que vai ser 2,4, que é a resposta da letra B. Ok? Então vamos lá. Prosseguindo. O planeta Netuno ele tem uma massa aproximadamente de 18 vezes maior que a da Terra. Então a gente pode colocar aqui que Mn é igual a 18 mt. E a sua distância ao Sol é aproximadamente 30 vezes maior que a da Terra. Ou seja, então a gente pode considerar que é da Terra ao do Sol. Então fica 30 d ao quadrado, que é a distância. Se o valor da atração gravitacional entre o Sol e a Terra é F, a força de atração gravitacional entre o Sol e Netuno é. Então ele quer saber a relação, né, do Sol e Netuno. Por que eu fiz essas relações aqui de início? Porque quando tem uma relação de corpos assim no sistema gravitacional, a gente utiliza a equação que é força igual a constante gravitacional, a massa, um mzinho, dividido por d ao quadrado, ok? Essa é a equação. Neste caso, eu vou só alterar aqui, que eu estou colocando como, no caso eu estou colocando como mzinho, mas eu vou colocar o seguinte, para facilitar aqui a conta. Eu vou chamar esse mzão de ms, que é do Sol, e o mzão, outro mzão, mas n com n aqui, um n aqui no final, aqui embaixo, porque é o do de Netuno, certo? Então vamos lá. O que acontece? Então a gente pode substituir os valores aqui, chamando essa força aqui de F1. Vamos lá, substituindo aqui, vai ter o seguinte: F1 vai ser igual a G, vai ser 18mt, ms, porque eu substituí o valor aqui no caso. Tudo isso dividido por 30d ao quadrado, beleza? A gente fazendo o seguinte, perceba, a gente tem um valor aqui. A gente não tem o valor da massa do Sol e nem a gravidade aqui, no caso esse gravitacional aqui, né, esse G aqui. Neste caso, a gente pode fazer o seguinte, isolar e igual, a gente tem duas incógnitas, né? Então a gente pode igualar com a equação principal, da seguinte forma, isolando Gm. Então fica Gm, no caso vai ficar F d ao quadrado
dividido por m, beleza? A partir daí, a gente pode fazer essa substituição aqui, porque a gente pode isolar também nessa equação principal, que vai ficar da seguinte forma: G mzão igual a F1 de 30D ao quadrado dividido por 18m. Beleza? Igualando essas duas equações, a gente tem a seguinte: a gente tem que F vezes D ao quadrado dividido por M igual a F1 vezes 30D ao quadrado dividido por 18m, beleza? Nesse caso aqui, esse m aqui, né? Só lembrando, aqui é o do Sol, aqui é o da Terra, no caso, né? Aqui é da Terra, só pra gente não esquecer, né? Que a gente tá trabalhando aqui. Mas nesse caso, vamos lá. A gente igualou, né? Só que aqui nesse caso aqui vai ser da Terra, né? Também, e aqui é da Terra. Então a gente pode cortar. A partir daí, a gente tem a seguinte equação. A gente vai ter que vai ficar F igual a F1 vezes, neste caso, 9, a gente pode levar no caso, né? Vai ficar 900, o que? Dividido por 18. A partir daí, a gente pode inverter e a gente tem que fica F1 dividido por 18, 900. F. Fazendo essa divisão, a gente tem que vai encontrar, vou colocar aqui em cima, fica um pouquinho apertado, vai ficar F1 igual a 0,02F. Isso daqui é a resposta da letra A, ok? Essa aqui é a resposta da letra A. Então, prosseguindo, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, galera, pode deixar nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar, né? E, claro, seguir a gente no canal e também nas redes sociais. Vamos lá, continuando. A gente tem um corpo de massa m e ele é lançado com uma velocidade horizontal de um ponto situado a uma distância r do centro da Terra. Sabendo que o mt é a massa da Terra e g é a constante de gravitação universal, qual deve ser o valor de v para que o corpo descreva uma órbita circular em torno da Terra? Neste caso, a gente tem duas forças atuando. A gente tem a força gravitacional e a gente tem também a força centrípeta, ok? O que acontece neste caso? A gente tem que ter a seguinte equação. A força gravitacional é o que? É Gzão, Mzão, Mzinho, tudo dividido por R ao quadrado, que é o raio. E aqui a gente tem que também considerar a distância nesse caso. E a gente tem aqui a força centrípeta. A força centrípeta é o Mzinho, que é o corpo que está lá em cima, na órbita, vezes a velocidade ao quadrado, tudo isso dividido pelo raio. A gente pode cortar aqui, corta raio, corta o raio. A gente vai ter o que? Igualando a velocidade. Nesse caso vai ser V igual a GMR. Tudo isso aqui em uma raiz, pessoal. Então essa é a resposta da nossa 3 aqui, né? Acho que a gente está na terceira equação aqui. Terceira equação não. Terceiro exercício. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Prosseguindo, a gente tem: suponhamos que a Terra seja um corpo esférico homogêneo de massa de 5,98 10 a 24 quilos e o raio aquele ali que a gente tem de 6,37 10 a sexta metros e que não tenha movimento de rotação. Letra A. Calcule
calcule a aceleração da gravidade num ponto próximo da superfície da Terra. E B, calcule a aceleração da gravidade num ponto situado a 130 km de altitude. Vamos lá, letra A. A letra A, neste caso, a gente tem um corpo, né? A gente vai ter um corpo aqui. E a gente vai ter um corpo bem maior aqui embaixo, ok? Então o que acontece? Que é a da Terra. A gente tem uma emissão, a gente vai ter um raio, e nesse caso a gente tem uma força aqui. A gente tem aqui, beleza? E é uma distância d. O que acontece? Para você saber essa relação, que ele quer saber a calcular a aceleração da gravidade no ponto próximo à superfície da Terra, a gente precisa fazer uma relação entre a força gravitacional e também relacionada com a força peso. Igualar as duas. E assim a gente vai isolar, né, a aceleração da gravidade, nesse caso aqui, que é o nosso G minúsculo. As pessoas confundem um pouco que aquela constante gravitacional que está na força, na equação da força gravitacional, seja a nossa gravidade. Não é. É uma constante também, mas é outra coisa. Então perceba, a gente tem aqui a força, Gzão, Mzinho, dividido pelo distância ao quadrado. E a gente também tem a força peso, que é P, M, G. Esse G é a aceleração da gravidade. Beleza? Então ele quer saber isso. Então a gente vai igualar as duas, tá bom? E a gente vai ter uma equação nova aqui. Igualando as duas, a gente tem que mg igual a gzão, mzinho, dividido pelo d ao quadrado. Corta aqui. A gente achou uma nova equação, que vai ser gzinho, g, mzão, d ao quadrado. Então a gente vai utilizar esta equação, ok? Então, substituindo os valores que o exercício Lily nos fornece, então aqui eu vou fazer direto, tá, pessoal? Não vou prolongar muito. Então a gente vai substituir os valores, vai ser 6, que é o valor da constante, né? Aqui, vezes 10 a menos 11, vezes a massa, no caso, 5,98 vezes 10 a 24. E esse daqui a gente vai ter que dividir tudo, no caso. 6,37 vezes 10 a sexta elevado tudo ao quadrado. Resolvendo isso daqui, pessoal, vocês vão chegar aproximadamente no valor aqui de 9,83 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então essa aqui é a resposta. Vamos fazer agora a resposta da letra B do nosso exercício. Que ele fala o seguinte: calcule a aceleração da gravidade num ponto situado a 130 km de altitude. Então perceba, então o nosso H é igual a 130 km. Beleza? Isso daqui em metros vai ser 0,13 vezes 10 a sexta metros. Portanto, a gente tem uma variação aqui da distância e o raio, né, para a gente achar. Então, essa distância d que está ali aqui em cima, ele vai ser o raio mais a altura aqui, uma altura h. Então, nesse caso, vai ser d r mais h. A partir daí, a gente já tem, né, uns valores que a gente pode resolver, que vai ser o seguinte. O raio ele nos dá, né, que está aqui em cima. Um raio é de 6,37 10 a sexta, então é só a gente somar junto com a altura aqui. Então neste caso fica 0,13 mais 6,37 vezes 10
a sexta metros. Isso daqui vai dar o resultado de 6,50 vezes 10 a sexta metros. Portanto, fazendo a substituição na equação que a gente achou, né? A gente pode achar aqui, substituindo já direto, a gente tem a 6,67 vezes 10 a menos 11, 5,98 vezes 10 a 24. Tudo isso aqui dividido pelo que a gente acabou de achar, que vai ser 6,5 vezes 10 a aqui 10 a sexta dividido elevado tudo ao quadrado, né, no caso. E esse daqui vai ser aproximadamente uma resposta de 9,5 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então essa aqui é a resposta, pessoal. Então vamos lá, continuando. A gente tem o seguinte: a massa da Terra é de 81 vezes a da Lua. A distância da Terra à Lua mede 380 mil quilômetros. A que distância do centro da Terra se situa o ponto onde o campo gravitacional é nulo? Então a gente vai pegar uma relação das duas forças gravitacionais da Terra e da Lua, igualar as duas, e assim a gente vai encontrar essa distância, né, esse limiar aí, onde a questão aí é o campo gravitacional é nulo, né? Então vamos lá, só fazer aqui um desenho para a gente se situar. Então aqui a gente tem a Terra e aqui a gente tem a Lua, certo? E a gente tem um ponto, no caso, um ponto aqui x, que o campo gravitacional é nulo. Então a gente quer saber onde se encontra este ponto gravitacional, ok? Então, como eu disse, a gente vai pegar as duas equações e igualar. Então, como é que fica neste ponto aí? Vamos lá. A força da Terra, no caso, igualando com a da Lua. A partir daí, a gente tem o seguinte. Vou fazer aqui embaixo, tá? Então, presta atenção. G, M, T, que é o da Terra, vezes um M, né? Uma região da massa no espaço mx, porque é onde a gente quer achar. Que o campo aqui, né, força da Terra interage com aqui, e como a Lua interage com aqui também, com esse ponto aqui, beleza? E x ao quadrado, beleza? A partir daí a gente tem o seguinte: gml com mx. A partir daí tem o que? D menos x ao quadrado. Por quê? Vamos considerar que aqui, nesse trecho, a gente chama de x. O trecho maior de d. Então, a subtração dos dois, a gente tem esse trechinho aqui, que é a relação gravitacional aqui, o espaço entre a Lua, beleza? A partir daí, a gente tem lá que a massa da Terra é 81 vezes maior que a da Lua. Então, continuando o exercício, a gente tem o seguinte: 81 ml. A gente pode cortar aqui no caso, né? Então, ficamos x ao quadrado. A gente tem que ml, então fica d menos x ao quadrado, no caso aqui. E aí, o que acontece? Como que a gente resolve isso aqui? A partir daí, a gente pode fazer uma relação
de cortar essas duas. E a gente pode só deixar esse 2 aqui um pouquinho melhor. Então, a partir daí a gente vai ter a seguinte consideração, que x ao quadrado vai ser igual a raiz, desculpa, fiz burrada. A gente multiplica, ó, presta atenção. Opa, tirar essa borracha gigante. A gente tem 81 vezes d menos x, tudo aqui ao quadrado, né? Nesse caso a gente pode passar a raiz, beleza? Então, a gente tendo a raiz, passando a raiz, a gente tem que fica 9 10 menos x, beleza? A partir daí a gente pode passar o 9 multiplicando lá dentro do parênteses, a gente tem o seguinte, que 9d menos 9x. Vamos lá. O que acontece? O 9x pode passar para o outro lado e vai ficar positivo, então a gente tem 10x. Então só aqui não tem mais espaço, então vai ficar aqui em cima 10x igual a 9d. O d a gente tem, que é esse daqui, ó, 380 mil quilômetros. Substituindo, a gente tem 10x igual a 9 vezes 380, mais 3 zerinhos aqui. E resolvendo essa conta, pessoal, deixando como tarefa para vocês, a gente acha que essa distância que se encontra onde o campo gravitacional é nulo é de 342 mil quilômetros, tá bom? Essa que é a resposta. Então, pessoal, aqui a gente encerra a nossa aula nesse exercício. Caso vocês tenham dúvida, curta, comente, compartilhe. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais e também aqui no nosso canal no YouTube. E espero vocês nas próximas aulas para a gente continuar esses cursos de física aqui no Instagram. No Instagram não, no YouTube, tá bom? E claro, segue a gente no Instagram lá e em outras redes sociais, beleza? Então é isso, pessoal. Espero vocês na próxima aula e até mais.